Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Já no começo do vídeo, aquele grande obrigado, mais de 2.600 inscritos no canal. A gente está aí ganhando uma média de 300 inscritos por semana, é um número extraordinário. O grupo do Telegram também está crescendo, a gente já tem mais de 150 pessoas ali. Tem algumas pessoas que estão fazendo ali um trabalho formidável, aprendendo, compartilhando um conteúdo. Então, vou deixar o link aqui para você também entrar no grupo do Telegram. Bora para o vídeo de hoje, onde eu vou estudar junto com vocês aqui a história de momentum. Se eu pudesse, ou se a gente pudesse dividir as estratégias quantitativas em duas classes, ou as mais usadas, a gente poderia dizer que existe as estratégias de retorno à média, e aí muito conhecido por nós aqui no canal é, por exemplo, a estratégia que a gente fez do long short por cointegração. É uma das clássicas, existem diversos outros métodos de retorno à média, assim como existe o tão falado momento, ou que no inglês a gente encontra como momentum. A estratégia de momento é o objetivo do vídeo de hoje e existe até alguns debates de que ela pode ser muitas vezes superior à de retorno à média. Por quê? Porque existe na cabeça das pessoas aquele negócio de que operar a favor da tendência é algo confortável, é algo seguro. Porém, eu vou deixar aqui o benefício da dúvida sobre isso, porque a estratégia do momento, ao se basear na inércia do mercado, ou seja, de que um preço que está seguindo positivamente tende a continuar positivo e um que está seguindo negativo tende, pelo menos por um tempo, por assim dizer, continuar negativo, é uma ideia com certeza muito válida, existem diversas publicações sobre o assunto, porém, a gente nunca realmente sabe quando existe uma tendência ou não, e a gente sempre vai saber se a tendência começou quando ela está já atrasado ou quando ela terminou também já atrasado. Discussões filosóficas à parte sobre a tendência, o que eu vou enfatizar no vídeo de hoje? Ainda dentro das estratégias de momento, nós temos duas categorias, o momento relativo e o momento absoluto. Qual que é a diferença entre esses dois? No relativo, eu vou levar em consideração esse movimento aqui de mercado de outros ativos em relação ao meu ativo alvo do estudo, vamos dizer assim. Ou o caso que é o foco do vídeo de hoje, onde eu vou abordar o absoluto, que particularmente é mais simples para a gente introduzir o assunto, que ele apenas olha os retornos passados do ativo principal, do seu ativo alvo. Essa análise que eu vou fazer hoje é considerando o time frame de 1 hora, os dados de 2013 a janeiro de 2019, e aí eu vou fazer para as criptomoedas essa análise, vou fazer para alguns pares do Forex e vou fazer também para ações para a gente entender se e quais são as potenciais diferenças que existem entre esses mercados. Uma outra coisa, pessoal, que eu vou fazer nesse estudo, e é uma coisa que eu falo aqui no canal e também falo bastante no grupo, a gente tem que sempre tentar buscar o que a gente chama de generalização. Qualquer modelo quantitativo que nós venhamos a desenvolver, a gente tem que buscar isso daqui, evitar o overfit e tentar ver que ele seja capaz de durar o maior tempo possível, mesmo que isso penalize os retornos. Óbvio que vai penalizar, não existe almoço grátis, porém isso é muito vantajoso porque te dá menos trabalho no tempo e uma maior certeza de que você vai sobreviver às mudanças abruptas do mercado. Então vamos lá para o R. Então, lembrando que sempre o material é disponibilizado lá no site, outspokenmarket.com, lá na área do blog. O que eu tenho nesse código aqui? Eu vou começar com o Bitcoin, então eu simplesmente criei aqui um código genérico onde eu carrego o arquivo primeiro. Tem a função de retornos, para quem acompanha a gente aí já conhece como ela funciona. E vou aqui criar dois indicadores como filtro. E aí eu vou explicar o porquê desse filtro ser utilizado. Então eu só vou remover aqui alguns ENEs, vou deslocar o preço,
vou calcular os retornos e também vou calcular o lag desses retornos para a gente poder fazer o cálculo da performance. Posto isso, eu criei aqui, para efeito comparativo, 4 regras de trading. A primeira é uma regra simples, ou seja, eu vou fazer um momento nu e cru, né? Então, se o fechamento da hora anterior for positivo, eu vou operar comprado na hora seguinte, ou se for negativo, eu vou operar negativo. Então, essa linha de código aqui, 46, faz esse trabalho. Como vocês vão observar e eu vou discutir, não necessariamente esse momento, essa inércia existe. Então aí eu criei aqui, já pensando, já vendo esse primeiro resultado aqui, que eu até posso mostrar para vocês. Vamos aqui só fazer um negócio rapidinho. Deixa eu comentar isso daqui e aí eu vou rodar essa performance. Vocês vão entender o porquê. Quando partindo da ideia do momento básico, ali vai dar errado o último, porque não tem os objetos. Porém, o que importa é isso. Esse é um momento negativo, continuo vendido, positivo, vou comprado. No caso do Bitcoin, você vai ver que eu até tive ali alguma oscilação positiva, porém é muito volátil e aí ele vai caindo ali até 100, você perde todo o seu dinheiro. Ou seja, não existe um momento aqui no caso do Bitcoin. Então vamos voltar e isso explica o porquê que eu pensei essas outras regras de trading. Vamos partir então do princípio que tem então o que a gente chama de momento negativo e vamos fazer o contrário. Se subiu na barra anterior, eu vou entrar vendido na próxima de 1 hora e o contrário. Se ela subiu, eu vou, se ela caiu, perdão, eu vou entrar comprado. Para a gente também pensar como melhorar potencialmente aquela análise simples, coloquei aqui um filtro da média móvel, ou seja, eu faço o trade apenas se o papel estiver acima da média móvel, comprado, ou entro vendido apenas se ele estiver abaixo da média móvel, que simboliza, né, uma tendência de baixa, e adicionei um filtro aqui adicional do CCI, já pensando aqui também na história do momento negativo. Então, se o for abaixo de 0 e o CCI for positivo, ou seja, que eu estou fazendo essa inversãozinha, eu compro. Se o retorno for positivo e o CCI for para baixo de 0, eu vendo. Então, quando eu faço essas regras de trading, aí vamos analisar aqui a performance, aí a coisa muda e fica muito interessante. Então, no caso do Bitcoin que a gente está olhando agora, o que a gente tem aqui nesse vermelho é o buy and hold, tá? Então, sim, se você tivesse comprado o Bitcoin ali um pouco antes, né, de julho de 2017, você teria feito ali majestosos 1000%, porém, hoje você ia estar numa situação um pouco mais complicada. Então, o buy and hold é o vermelho. Olha agora que legal. A invertida, o momento negativo, que é essa linha roxa, ela é extremamente positiva. Claro, né, uma estratégia extremamente volátil, porém é aquilo que eu estou falando desde o começo do vídeo, não necessariamente você consegue ali capturar, não tem a tal da tendência, e aí se você faz esse jogo, você tem, na verdade, bastante lucrativo, né? A gente está aqui um pouco acima quase perto dos 800% de retorno, teste, sem considerar spread e custos operacionais, a bem da verdade, porém, é um retorno bem interessante. E olha só que legal, quando você... E é isso que eu falo, pessoal, eu insisto, cara, é até chato eu falando isso, mas pense antes de fazer as coisas. Colocando, por exemplo, um simples filtro do CCI, simples assim, olha como eu tenho uma estratégia, que é essa linha aqui meio dourada, eu tenho uma estratégia tão lucrativa quanto simplesmente inverter, porém muito menos volátil. Essa aqui do CCI é uma estratégia que daria para você pensar em colocar algum dinheiro aí sobre a sua própria responsabilidade, alterando e vendo como melhorar. Mas repara que ela é muito mais estável. Diferentemente, né, das demais, onde aquela que a gente viu ela vai a 0, e a da média móvel também vai a 0, ou seja, o filtro da média móvel para tentar achar uma tendência ele não funciona. Então, nessa comparação das 4 regras mais o buy and hold, a gente fica ali com o nosso amigo CCI e o invertido como os campeões. Leandro, e a tal da capacidade de generalização? Vamos ver, isso daqui simplesmente, se eu só mudar, funciona em um outro ativo? Vamos para o Forex e vamos colocar aqui a Libra
e o dólar americano. Vou aqui rodar o mesmo código, tá? Você já conhece como é o código. E aí vamos pensar só agora no gráfico. Não vai te dar os retornos absurdos do Bitcoin, porém, pessoal, aí a gente já vai, né, para uma categoria de mercado mais maduro. Olha a estratégia do CCI dourada, como é que fica. Dá para você pensar em investir nisso. Óbvio, você teria feito ali uns 37% de retorno nesse intervalo aqui de tempo 2013 e 2019, tá? Então, ano cheio 2013 e 2018, né? Dá um retorno aí de um pouco abaixo de 10% ao ano, porém, né, pode ser melhorado, como eu disse. Por que eu estou falando da estratégia do CCI? Porque a outra, apesar do momento negativo ser uma estratégia bem melhor, vai te levar ali para os 60 e poucos por cento, mas ela é muito volátil, né? Então isso aqui ainda é para ser trabalhado. E você vê que as demais aqui, o buy and hold no caso aqui da Libra é a linha vermelha, tá? Negativo, perdeu valor contra o dólar. E as outras, então, nem se fala. Reforçando de novo que não existe o tal do momento positivo, porque vai tudo para baixo aqui, é tudo negativo. Ah, Leandro, é consistente mesmo? Vamos ver, vamos mudar. Vamos aqui para a Libra esterlina contra o dólar canadense. Rodou aqui o código, a tal da estratégia do CCI e do momento invertido continua. Aí você pode falar, poxa, Leandro, mas o momento invertido aqui no dólar canadense, você está fazendo 300% quase nesse intervalo aí de 5 anos, praticamente, pouco mais de 5. E aí, cara, é fantástico. Sim, no dólar canadense eu concordo que foi fantástico, mas você viu que no caso do Bitcoin e da Libra, produz instabilidade apesar do alto retorno. Aí é um trade-off da vida, né? Você tem que escolher o que você quer fazer. Eu ainda vou de encontro com a estratégia aqui do CCI, que ela continua sendo muito consistente. Vamos procurar ainda um outro par no Forex para provar realmente o conceito. Vamos aqui para o euro-dólar, que é um par bem chato. Ele sofre muita interação dos dois bancos centrais, não que a Libra não sofra, mas particularmente falando, tem tantos países. Você já percebe que o comportamento é um pouco mais complicado. Porém, de novo, pessoal, não tem a tal da inércia aqui, pelo menos não nesse de uma hora. O momento negativo e a estratégia do CCI persistem como estratégias positivas. Vamos mudar então o mercado mais uma vez, vamos sair do Forex e vamos para as ações. Vamos aqui colocar o Facebook, tá? Só para a gente pegar um mercado totalmente diferente e ver como as coisas funcionam. Aí aqui você já tem o buy and hold, como é uma ação, tem sentido você falar aqui em buy and hold, porque você tenta criar o valor, não estaria a melhor de todas, tá? A estratégia aqui do CCI, no caso do Facebook, já não funcionou, e o que acabou dando certo aqui? Aqui acabou dando certo um momento positivo e acabou dando certo também aquele filtro da média móvel. Eles se equiparam com o buy and hold. Porém, a estratégia do momento positivo, ela foi te dar um drawdown ali de menos 25, enquanto aqui no caso a melhor realmente foi a média móvel. Qual que é a conclusão que você pode tirar, Leandro? Mudou aqui o mercado, esse é um ponto. Não é que me agrada muito, porque até deveria ter uma consistência, porém as ações elas têm menos liquidez e elas têm um efeito um pouco mais direcionado do que as estratégias, do que o Forex, o mercado em si. Essa pode ser uma das explicações possíveis. No fim da história, nenhuma das operações aqui é consistentes e quando você vai para as ações, você daí vai ter que pensar em um objeto diferente. Como isso persiste nas ações? Vamos sair então do Facebook e vamos, por exemplo, para Ambev e ver se essa generalização das ações vai dar certo. Aí você pode pensar assim, eu acho que o Facebook foi um caso particular. Por quê? Porque o invertido aqui deu certo, tá? O do CCI tem a segunda melhor performance, apesar dela não subir, enquanto o momento tradicional e o da média móvel ficaram extremamente negativos e o buy and hold um pouco negativo. Ou seja, o Facebook, na verdade, ele foi o outlier da história, pelo menos nesses
4, 5 casos aqui que a gente analisou. Vamos pegar e voltar a uma outra criptomoeda, então, e tentar analisar isso aqui de novo. Pô, Leandro, tá fazendo bastante teste hoje. Sim, porque é isso que a gente tem que fazer. E é isso que eu quero mostrar para vocês, esse tipo de raciocínio. De novo, se a gente volta para mais um ativo ainda diferente, aqui eu estou no caso do Ethereum, tá? A invertido e o CCI continuam com uma performance maravilhosa, lembrando que o CCI é algo que dá para você pensar como uma estratégia lucrativa. Ou seja, o Facebook aqui foi o outlier da história, que pode acontecer, porém eu investiria uma certa energia para entender como melhorar ainda mais essa estratégia aqui do CCI. Beleza, pessoal? O próximo vídeo eu vou trabalhar o momento relativo, até para a gente ver como outros pares vão influenciar o par em questão. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem, deixe o seu comentário e a sua dúvida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.